Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Fábio Costa. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso TBT da TV, do Observatório da TV. Inscreva-se no nosso canal se você não tiver feito isso ainda. Ative as notificações para você, assim que nós adicionarmos conteúdos novos, já ser avisado. E também pode agora, de novo, paramos por causa da pandemia, mas voltamos, você pode acompanhar os nossos conteúdos no SoundCloud, no Google Podcasts ou onde quer que você prefira para encontrar ali o Observatório da TV e pelos nomes dos programas, enfim, em podcast, em áudio. Aproveite também. Nessa semana nós falamos dos 30 anos de uma novela bastante representativa, que muita gente mesmo, inclusive bibliografia especializada, chega a falar que essa novela, que foi exibida às 6 da tarde pela TV Globo, merecia o horário das 8, graças à sua grande qualidade de dramaturgia e à eficácia que a autora teve em unir a ficção à discussão de temas bastante importantes que mobilizaram ali a atenção do público. Falamos de Barriga de Aluguel, uma novela de Glória Pérez, que neste dia 20 de agosto completa 30 anos da sua estreia, Portanto, estreou em 20 de agosto de 1990, com direção geral de Wolf Maia. E na equipe, além de Wolf, dirigiam também a novela Inácio Coqueiro e Silvio Francisco. Barriga de Aluguel seria produzida bem antes de 1990. Essa é uma curiosidade que nos últimos anos tem sido mais comum de ser abordada, mas para muita gente ainda é novidade quando a gente comenta por qualquer motivo em conversas, nas redes sociais, enfim, Barriga de Aluguel teve a sua sinopse criada, escrita pela autora Glória Pérez em 1985, quando ela tomou conhecimento da ação de se fazer inseminações artificiais, enfim, em clínicas de reprodução em São Paulo, e criou uma história ficcional que se utilizasse daquele expediente para também os seus lances dramáticos, Mas a história, embora tenha sido aprovada, chamado a atenção da TV Globo na época, por pouco não foi inclusive nessa ocasião novela das 8, como até mereceria ter sido, ela acabou sendo deixada de lado na fila das produções da emissora porque foi considerada talvez fantasiosa demais para aquele momento, embora a inseminação artificial já fosse uma realidade, Glória não estava inventando nada, como inventou depois em O Clone, por exemplo, clonagem humana e tudo mais. A novela acabou perdendo a vez para Cambalacho, de Silvio de Abreu, estava ali entre as duas para ser a substituta de Roque Santeiro, um grande fenômeno de audiência, e fenômeno de audiência que motivou a escolha da nova versão de um outro fenômeno de audiência da nossa história, Selva de Pedra, num remake. Então acabou não sendo nem Cambalacho nem Barriga de Aluguel, embora as duas histórias tenham sido produzidas pela TV Globo em um futuro bastante próximo, Cambalacho já no mesmo ano, 86, e Barriga de Aluguel em 90. As protagonistas da história são uma jovem pobre que acredita ser bastante safa, bastante esperta, inteligente, mas na verdade é mais manipulável, enganável, ingênua do que ela pensa, que é a Clara, vivida pela Cláudia Abreu, e uma jogadora de vôlei de bastante destaque, projeção, que tem uma boa vida, confortável, uma boa situação financeira, mas é infeliz, falta algo a ela, Tem um marido jovem e bonito, um casamento feliz, mas falta algo a Ana, que é a personagem da Cássia Kiss. Um filho, que ela já tentou com o Zeca, que é o Vitor Fasano, estreando na TV, como ator, já fazia comerciais, enfim. Ela e o Zeca queriam muito ter um filho, já haviam tentado pelas vias naturais e com orientação médica, mas o casal não conseguia engravidar, vamos dizer assim.
e eles resolvem então investir até que uma pequena fortuna, né, um valor considerável, para pagar uma moça para ser barriga de aluguel deles, né? Gerar o bebê na sua barriga com componentes genéticos ali deles, né? O sêmen do pai, o Zeca, e o óvulo da mãe, a Ana. Então, a novela já começa com essa problemática, né? E a necessidade da Ana de ser mãe faz com que ela acabe chegando a Clara, que é uma moça que se vê numa situação muito vulnerável, muito difícil, né? Ela acaba saindo de casa, o pai dela é religioso, muito severo, né? Um fanático religioso, o senhor Ezequiel, que era interpretado magistralmente. Essa palavra não é exagero quando nós falamos dele, Leonardo Vilar, recentemente falecido, né? Ela tinha uma irmã mais velha, que era totalmente comandada ali por esse pai, a Raquel, personagem da Sura Berdichevsky. E, claro que a Clara, com o seu modo de ver as coisas e batalhar para ter uma vida melhor, e queria ser muito feliz ao lado de um jovem médico, que era vivido pelo Jairo Matos, o Tadeu, né? Ela acaba batendo muito de frente com esse pai. E a questão da barriga de aluguel é a gota d'água, né? Ela fica um pouco rompida com a família, acaba indo morar com uma amiga em Copacabana, num kitnet, a Yara, que é uma prostituta, interpretada pela também recentemente falecida Lady Francisco, né? É um dos seus papéis mais lembrados na televisão. E a Clara fica cada vez mais envolvida com a Ana e o Zeca, a ponto de se envolver romanticamente com o próprio Zeca, já que essa gestação é muito estressante para essas pessoas, né? Ela porque tem um elo emocional que vai crescendo com aquele filho que cresce na sua barriga, porém não é seu aos olhos da genética, não é? Da ciência, vamos dizer. E Ana, que não vivencia a gestação e a maternidade propriamente desde o seu nascedouro ali, porque vai ter um filho que se parece em alguns pontos com ela, em alguns pontos com o Zeca, mas ela não vê a sua barriga crescer, não enjoa, não tem dificuldade de dormir, não vê os pés incharem, não tem estria, não tem dor nas costas. Não é uma grávida, né? E existe uma tensão entre esses personagens por causa disso, que só cresce mais ainda quando o bebê nasce, né? Quando o bebê nasce, Clara, que a essa altura já teve muitas idas e vindas e desencontros românticos, não só com o seu antigo namorado, mas com o caminhoneiro, seu amigo de muito tempo, o João, que era Humberto Martins, apaixonadíssimo por ela, né? Sofria pela Clara ao som de há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que você foi embora e que não demora meu pronto rolar. E que acaba desiludido com ela, casando-se com uma grande amiga deles, a Ritinha, que era papel da Denise Fraga, uma moça criada pelo seu pai espanhol, o seu Garcês, que era o Tácito Rocha, e que tem uma faceta muito brasileira e muito carioca, que é de se imiscuir ali, se envolver com os punks e dançar no baile de Acari e essas coisas, né? O grande drama da novela continua se desenrolando porque, afinal de contas, quem é a mãe da criança? Quem nós podemos chamar de mãe do bebê? A Clara, que gerou, que carregou a criança na barriga? Ou a Ana, que, junto com o seu marido, é quem emprestou os dados que deram origem àquela vida, né? A mãe, geneticamente falando, dessa criança. De tempos em tempos, a autora Glória Pérez fazia com que a torcida do público pudesse tender mais para uma ou para a outra. Até para tentar também ser justa, porque por mais que ela tenha criado essa história, no desenrolar da escrita capítulo a capítulo e também pela emoção dos atores em cena e pela resposta do público com a novela no ar, é claro que ela também vai se emocionando e se deixando levar e sem saber bem o que fazer para resolver essa história a contento, né? É um grande desafio para o qual ela contou com uma consultoria jurídica, inclusive, a fim de que houvesse uma justificativa plausível dentro da decisão que teria que ser apresentada na novela mais tarde,
ou mais cedo, né? Barriga de Aluguel duraria 7 meses somente, né? Mas acabou sendo esticada e passou para 9, durou realmente o tempo de uma gestação, porque a TV Globo na época não só estava com a novela fazendo muito sucesso, mas teve alguns problemas para implantar a substituta, que veio a ser a novela Salomé, de Sérgio Marques, né? E por essa razão, Barriga de Aluguel acabou com 243 capítulos. E junto com Selva de Pedra, que tem esse mesmo número de capítulos, O Homem que Deve Morrer, com 258, e mais algumas assim bastante compridas, é uma das novelas mais longas da teledramaturgia brasileira e da própria TV Globo, né? Um grande destaque, além da questão da barriga de aluguel, é a discussão entre as modernidades da ciência, da medicina, os limites éticos desse tipo de atividade, inclusive da inseminação artificial, e a realidade médica, clínica do Brasil, os hospitais públicos sempre em petição de miséria, né? Esse jogo de disparidades que há no mundo médico, vamos dizer assim, né? Simbolizado basicamente por doutores médicos que conviviam ali com aqueles personagens em Barriga de Aluguel. A super progressista e moderna Miss Brown, que era Beatriz Segal, o Dr. Molina, seu contraponto, o Mário Lago, né? E junto com eles ali um inimigo, um desafeto do Dr. Molina, que era o Dr. Álvaro Baroni, interpretado pelo Adriano Reis, né? E também havia a figura do Dr. Barroso, que era o Emiliano Queiroz, né? Através desses médicos se discutiam os limites da atividade do próprio médico, inclusive, ao lidar com vidas humanas, às vezes como se fosse um deus com poder de decisão, e essa é uma questão que volta, embora com outras vertentes, em O Clone, quando as implicações de várias naturezas fazem com que seja muito complicado se definir quem tem razão na história do Léo, que é o Murilo Benício. O Albieri, Juca de Oliveira, o criador desse clone, a mãe que o gerou na barriga, a deusa, que é a Adriana Lessa, né? Um grande momento, inclusive, da atriz. Enfim, Glória gosta desse tipo de coisa que instiga o público sem deixar de emocioná-lo com o poder do folhetim eletrônico, né? É muito hábil nisso. E em Barriga de Aluguel teve um grande momento nesse sentido, com esses personagens e também com ingredientes normais de qualquer novela, né? O Dr. Molina e a Miss Brown eram apaixonados dos tempos de juventude e as suas grandes questões de rivalidade médica, por assim dizer, os mantinham separados, né? Eles tinham ideologias muito diferentes, vamos dizer assim, formas de ver as coisas bastante diferentes, mas o amor vence, né? Apesar de nenhum ceder nas suas convicções. De outro lado, o Dr. Baroni, ele vivia uma relação extraconjugal com uma outra médica, a doutora Luísa, que era a Nicole Puzzi, né? E extraconjugal porque ele era casado com a Aida, a René de Vilmont, que fazia a Aida. E eles tinham uma filha, que era a Teresa Seiblitz, que fazia, e mãe e filha disputam o Tadeu, que é o Jairo Matos, depois de se desvencilhar ali da Clara, né? Tadeu, que era um pupilo, um protegido do Dr. Molina, né? Mas que até certo ponto nem valia grande coisa, porque largou a Clara na mão também no começo da novela, enfim, fez o ator Jairo Matos ser um símbolo sexual, furor das fãs, campeão de cartas, né? Recentemente o ator esteve em Orgulho e Paixão, Tempos Modernos, Bang Bang, entre outras novelas, né? E esses personagens foram elevando a novela a um grau de dramaticidade bastante intenso, né? Luísa foi ficando cada vez mais perturbada no auge da sua visão romântica de desejar o Baroni para si, né? Depois dele cozinhar o galo com ela há muitos anos, dizendo que ia largar a mulher tá doente, o filho tá doente, o filho tem que crescer, a filha tem que crescer, etc, etc. Então a Luísa começa a ficar meio perturbada com aquilo, né? E com razão até certo ponto. E enquanto isso, o Baroni vê o gosto de trair quando é traído pela esposa, a Aida, né? No final da novela,
depois de uma série de brigas na justiça, de momentos muito intensos de discussões entre Clara e Ana, porque ambas se sentem mães da criança, né? E também do envolvimento romântico, quem diria, né? Do seu Ezequiel, tão puritano, tão moralista, tão religioso, com a Yara, porque na verdade o seu Ezequiel não era um monstro de pessoa, ele só não sabia expressar a pureza da alma que ele tinha, a felicidade dos seus sentimentos pelos outros, né? Ligava muito para o que as outras pessoas diziam, e como ele, a muitos, né? Barriga de Aluguel termina num grande clímax jurídico de se decidir quem é a mãe da criança aos olhos da justiça. Mas terminamos essa história como? Com a perspectiva de que haja um novo julgamento numa outra instância do Poder Judiciário, só que, independentemente do que se decida, as duas saem do tribunal com uma atitude amistosa, sorridentes e dispostas a encontrar uma solução independente do que a justiça diga que deve ser cumprido e considere uma ou outra a mãe do bebê. Barriga de Aluguel é muito comprida. Como eu disse, ela tem 243 capítulos. Mas também, lembremos, né? É uma novela das 6 de 1990. Então, ela tem capítulos menores do que nós estamos acostumados a ver em determinadas produções, conforme a época, né? E as novelas das 6 já costumam ser um pouco menores do que as outras em tempo no ar todo dia também. Logo mais ela estará no catálogo do Globoplay, né? Não há previsão ainda para isso até o momento da nossa gravação aqui, mas quem sabe ainda em 2020 isso aconteça, celebrando esses 30 anos. Então eu recomendo a você que, se tiver a oportunidade, conheça Barriga de Aluguel, porque é um capítulo a mais dessa história de prestígio da Glória Pérez como autora de novelas. O TBT da TV volta na semana que vem com mais lembranças de um passado não tão distante assim, porque está sempre presente na nossa memória. Grande abraço. Tchau, tchau.